Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, dia 12 de julho, à noite, que Deus possa estar te abençoando. Os dias continuam dias difíceis, mas continuamos fazendo esse trabalho de levar até você um cunho religioso, um cunho espiritual. Espero em Deus que o nosso esforço chegue até você e que a palavra de Deus chegue até você. Quero pensar nesta noite de domingo, dia 12, 4 meses que estamos tentando fazer esse distanciamento, começando agora flexibilizações. E eu queria pensar com vocês o que todo mundo está percebendo, você está percebendo na sua família, você está percebendo na sua igreja, você está percebendo no Brasil e estamos percebendo no mundo. E eu quero pensar como ser diferente diante dos iguais. Nós estamos percebendo que as pessoas são diferentes, querem coisas diferentes, mas eu quero hoje apenas e tão somente focar a parte religiosa e espiritual. As outras nuances, os outros temas, os outros assuntos, eu não quero abordar. Mas que fique claro, e você já percebeu isso, nós somos diferentes. Queremos coisas diferentes e agimos de forma diferente. E como falei durante as mensagens anteriores, falaria hoje pela manhã em Atos e também à noite utilizaria o livro de Atos. E como sempre faço, eu gosto de levar a pessoa que está me ouvindo até o texto. Atos, 1º século. E nós vamos ver que no 1º século existiam pessoas diferentes e pessoas iguais. Pessoas que pensavam igual e pessoas que pensavam diferente. E é esse exercício que eu tenho feito com todos. O século 21 é o reflexo do 1º século, é o reflexo de como foi nos dias de Noé. Jesus citou essa frase em uma das próximas mensagens, será essa, quando Jesus no 1º século diz como foi nos dias de Noé. Ou seja, sempre foi a mesma coisa. O que a gente faz é guardar as devidas proporções de cada época. O primeiro ensinamento que eu quero tirar hoje para você, baseado no livro de Atos, livro do 1º século, como ser diferente diante dos iguais. Atos capítulo 5, verso 33, em frente às resistências. Queridos, Deus nos fez diferente para que os diferentes se completassem. Esse é o objetivo de ser diferente. Quando duas coisas são diferentes, o objetivo é que elas se encaixem, que elas se completem. Isso não está acontecendo. Pelo contrário, as diferenças têm nos afastado. E no texto de Atos 5,33, os discípulos estão seguindo o ministério de Jesus, foi o que eu falei domingo passado. Eles se deparam com pessoas que pensam diferente deles, e a reação dos diferentes do 1º século não foi de igualdade, de respeito, de saber que a pessoa pensa diferente de você. Tudo o que está acontecendo hoje aconteceu no texto de Atos 5,33. E o texto diz: enfureceram contra os apóstolos. A mesma coisa acontece no século 21. Quando alguém pensa diferente, o outro lado, a outra pessoa, ela reage de forma de se enfurecer. Isso já acontecia no 1º século. Como ser diferente diante dos iguais? É necessário enfrentar as resistências. Nós estamos há 4 meses de um distanciamento mundial, local, familiar, pessoal. Temos visto uma resistência de alguns segmentos, de algumas pessoas, e em alguns momentos, hoje nós temos as redes sociais que não tinham no 1º século. As pessoas se enfurecem, escrevem o que querem,
falta respeito, inclusive de cristãos. Quando vão à internet, quando vão às redes sociais, elas representam Atos 5:33. Nenhum respeito para a opinião diferente da sua. E no primeiro século, em Atos 5:33, quando os apóstolos estão dando sequência ao ministério de Jesus, a reação de alguns religiosos, a reação de algumas pessoas do primeiro século, está em Atos 5:33, eles ficaram enfurecidos. Queridos, se você voltar um pouquinho no Antigo Testamento, Jeremias teve um ministério de 40 anos, um ministério que poucos aguentariam no século 21. E no capítulo 12, Jeremias discute com Deus. E Deus responde para Jeremias. E essa semana eu coloquei essa mensagem para algumas pessoas. Jeremias, se você não está aguentando correr com pessoas, como você vai conseguir correr com cavalos? Ou seja, se você não está aguentando a situação atual, e se ela piorar, o que você vai fazer? Jeremias, se você não aguenta viver num tempo de paz, imagina quando o Rio Jordão transbordar. E nós estamos vivendo um momento em que nós estamos correndo com cavalos. Nós estamos vivendo um momento em que o Rio Jordão está transbordando. E aí aparecem os que ficam enfurecidos. Como ser diferente diante dessas pessoas que são iguais às pessoas do primeiro século? Queridos, coloquem no seu coração. Se você quer ser diferente, faça o que os apóstolos fizeram no texto em questão. No versículo 29, Pedro responde aos que estão enfurecidos: importa obedecer a Deus. Se você quer ser diferente diante dos iguais do século 21, que são iguais às pessoas do primeiro século, que ficam enfurecidas, tenha convicção: importa obedecer a Deus. Você quer ser diferente diante dos iguais que ficam enfurecidos, como ficaram no primeiro século. Versículo 30, Pedro diz: importa obedecer a Deus. E ele diz: vocês mataram Jesus. Que coragem, tenha coragem para enfrentar esse momento. Nós estamos correndo não contra homens, nós estamos correndo contra cavalos. Foi isso que Deus disse para Jeremias. E no versículo 32 do capítulo 5, Pedro diz: nós fomos convocados para ser testemunhas de Jesus. Versículo 29, convicção: importa obedecer a Deus. Versículo 30, coragem: vocês mataram Jesus. E versículo 32, importa que nós sejamos testemunhas de Jesus. E eu falei domingo passado, testemunha não fala aquilo que quer, testemunha fala o que viu. Vou repetir. Testemunha não fala o que quer, testemunha fala o que viu. Então seja uma testemunha no século 21. Fale aquilo que você viu de Jesus. Pedro está falando, nós vamos ser diferentes porque nós somos testemunhas de Jesus. Alguns religiosos, alguns crentes querem ser testemunha de alguém político, querem ser testemunha do esporte, querem ser testemunha de uma denominação, querem ser testemunha de um líder religioso. Não é isso que Pedro diz. Pedro diz: nós somos diferentes diante dos iguais que ficam enfurecidos, porque nós somos testemunhas de Jesus. E nós não vamos falar aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente viu. E viu de quem? De Jesus. Cuidado, para hoje, no tempo de pandemia, você está falando aquilo que você quer e não aquilo que você viu. E a referência é quem? É Jesus. Esse é o primeiro ensinamento. Como ser diferente diante dos iguais. Iguais são aqueles que no primeiro século ficaram enfurecidos e no século 21 continuam ficando enfurecidos, porque não respeitam a posição de uma pessoa que pensa diferente. Segundo ensinamento, Atos capítulo 2, verso 22. Escutai as minhas palavras. Querido, segundo ensinamento, quer ser diferente diante dos iguais, avalie o conteúdo. Queridos, em qualquer escola que você for fazer, e no seminário também tem isso, tem uma matéria que você estuda forma e conteúdo.
O formato, ele tem sua valia, lógico que ele tem, mas o conteúdo, ele deve ser analisado. O que eu percebo em algumas igrejas, o que eu percebo em algumas pessoas, é que elas estão mais preocupadas com o formato. Se o formato da igreja, se o formato da denominação, se o formato das pessoas lhe é bom, lhe é agradável, a pessoa fica inserida nesse contexto, apenas e tão somente por conta do formato. As palavras de Atos 2:22 falam, escutai estas palavras, o conteúdo. Queridos, vivemos tempos em que algumas pessoas acreditam em teoria das conspirações, elas podem até existir, umas são muito bem elaboradas, mas é incrível que algumas pessoas ficam muito tempo da sua vida, do seu diário, do seu dia, conversando sobre assuntos que ninguém sabe se aquilo realmente existe. São meio que fábulas. O formato é muito bem estabelecido, mas o conteúdo é duvidoso. Quantas pessoas, e hoje o governo brasileiro, nós estamos pagando Congresso e Senado para ficar discutindo um conteúdo sobre fake news, quando a gente não deveria estar falando isso, porque ninguém deveria postar isso, e ninguém deveria repassar isso, porque a pessoa não olha o conteúdo, avalie o conteúdo. Atos 2:22, escutai essas palavras. Os apóstolos, dando sequência ao ministério de Jesus, eles dizem, o formato é legal, mas se preocupe com o conteúdo. Queridos, estamos pagando nas televisões, e você já deve ter visto um comercial dizendo, antes de repassar alguma notícia, avalie se ela é procedente. Precisava fazer isso? Precisa. Porque eu já ouvi, e você já deve ter ouvido, pessoas que dizem, eu repasso. Pode não ser verdade, mas aí a pessoa que recebeu, ela faz a avaliação dela. Ou seja, quem faz a avaliação é outra pessoa, ela não. Eu prefiro avaliar e não repassar. Em Atos capítulo 2, verso 22, um texto do primeiro século, quer ser diferente dos iguais, porque no primeiro século já tinham pessoas que repassavam outros assuntos, e Pedro e os apóstolos dizem, escutai estas palavras. As palavras de quem? E de Jesus. Hoje nós estamos repassando palavras de políticos, palavras de líderes religiosos, palavras de pessoas que nós acreditamos, mas muitas vezes, só por acreditar nas pessoas, a gente não avalia e a gente repassa apenas aquilo que não é verdade. Avalie o conteúdo antes de repassar. E no texto de Atos capítulo 2, verso 22, pessoas no primeiro século que passavam mensagens para frente, sem avaliar, os apóstolos dizem, Atos 2, 22, Jesus é aprovado de Deus. Jesus fazia milagres. Versículo 23, mesmo aprovado por Deus, os homens mataram. E no versículo 24, mas ele ressuscitou. Repasse esta palavra, mas você vai ver no século 21, tal qual no século I, que muitos não acreditavam nessa palavra. Algumas pessoas que repassam qualquer matéria nas redes sociais, se lerem Atos 2:22, vão questionar tudo. O texto diz, Jesus é aprovado por Deus, Jesus realizou milagres, os homens mataram Jesus e Jesus ressuscitou. Muitos, no século I, não acreditavam nestas palavras. E muitos, no século XXI, também não acreditam. Como ser diferente diante dos iguais. Os iguais do primeiro século existem no século XXI. Então, enfrente a resistência e avalie o conteúdo. E para a gente finalizar a mensagem, a reflexão deste domingo, dia 12, à noite, Atos 5:42, e diz o texto, e todos os dias. Queridos, coloque no seu coração, para ser diferente diante dos iguais, é preciso entender que a luta, ela é diária, é todo dia. Pode ser cansativo,
Pode ser uma palavra que você ouve agora e meu pastor, é todo dia? Sim, você levantou, a luta, ela é diária. E algumas vezes a luta é interna e a luta é externa. E algumas vezes as duas acontecem ao mesmo tempo. Quantas vezes você acordou e você disse para você, hoje eu não estou bem? Essa é uma luta interna. Mas a luta externa, ela não para, ela não deixa de acontecer, mesmo que você não esteja bem. Quando você acordar, vai para a rua e diz, gente, hoje ninguém faz nada porque hoje eu não estou bem. Isso não existe. Você pode até pedir na sua casa para que as pessoas tomem mais cuidado. Isso já será difícil. Imagina você chegar na sua empresa mal, as pessoas não vão parar a vida delas por causa de você, o governo não vai parar por causa de você, o esporte não vai parar por causa de você, porque a luta ela é diária. E Atos 5:42, todos os dias. Então eu deixo para você e para mim um texto do Antigo Testamento no Salmo 122. Quando você tiver uma luta interna, é uma luta com você mesmo, o Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz, eu estava ficando triste, a luta é diária, mas quando alguém me chamou para uma reunião na casa de Deus, isso me alegrou. Queridos, eu não sei se o que aconteceu com o salmista no Salmo 122 está acontecendo no século 21. Eu não sei se o simples fato de estar junto com o coletivo, onde pessoas pensam igual você quanto a Deus, o formato não, porque o formato cada um pensa diferente, interpreta diferente, cada um quer que a sua igreja seja diferente, isso é formato, mas nós damos muita ênfase a formato, discutimos formato, fazemos congresso para formato, fazemos simpósio para formato, quando deveríamos estar preocupados com o conteúdo. Ouve estas palavras, as palavras de quem? Jesus. Resistência existia no primeiro século, existe no século 21, e a luta é diária, mas o salmista lhe diz, quando me chamaram para a casa do Senhor, eu me alegrei. Coloca no seu coração e pense assim, quando eu vou à minha igreja, quando eu vou a uma reunião, independente se seja na minha igreja, no templo, se o simples fato de estar lá está me causando alegria. Se não está causando alegria, você tem um problema interno e vir à casa de Deus não está tendo resolvido, não está se resolvendo. E você fica esperando que o culto coletivo lhe resolva o problema, quando você mesmo não consegue resolver o seu problema interno. Você deposita no externo aquilo que você deveria estar fazendo, que foi o que o salmista fez. Quando me chamaram para ir para a casa do Senhor, eu me alegrei. E essa é uma luta diária. Coloque isso no seu coração. Encerro aqui a palavra desta noite, deste domingo. Como ser diferente diante dos iguais. Os iguais são as pessoas do primeiro século que são iguais às pessoas do século 21. Não há diferença. A diferença está na proporção, na tecnologia, em outras linhas. Mas as pessoas, elas reagem a Jesus da mesma forma. Então, enfrente a resistência. Avalie o conteúdo. Se preocupe com a forma, mas avalie o conteúdo. E entenda, a luta é diária. Ela é interna e ela é externa. Quando ela é interna, o salmista diz, quando me chamaram para estar num grupo de pessoas louvando a Deus, eu me alegrei. Se isso não está acontecendo com você, o problema não está no coletivo, o problema está em você. O problema está em mim. Que Deus possa estar te abençoando neste domingo à noite. A pandemia está aí, os diferentes estão aí, cada um faz aquilo que acha que tem que fazer. Coloque isso no seu coração. Eu vou ser diferente diante dos iguais. Eu estou fazendo uma analogia, uma comparação com o texto do primeiro século. Então, enfrente as resistências, avalie o conteúdo e entenda, a luta é diária, ela é interna e ela é externa. Mas quando ela é interna, o salmista diz, eu me alegrei,
só no fato de estar reunido com as pessoas que pensam igual a mim. Que Deus te abençoe. Tenha uma grande semana. Até quarta-feira, dia 15 de julho. Deus te abençoe. Amém e amém. Vamos falar com Deus. Deus, domingo à noite, dia 12, pensei agora com alguns irmãos e aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, como ser diferente diante dos iguais. Deus, os iguais são as pessoas do primeiro século que ainda existem hoje em forma de pensamento, em forma de resistência à sua palavra. Como ser diferente no século 21. As pessoas iguais ao primeiro século, que não aceitavam a tua palavra, elas existem. Como ser diferente? E eu pontuei aqui hoje, Deus, ser diferente, a gente precisa resistir a essas pessoas. Precisamos avaliar o conteúdo, não ficar muito preso ao formato, não dar muita ênfase ao formato, se preocupar com o formato, mas que a essência seja o conteúdo. E o escritor sagrado, falando sobre isso em Atos, ele diz: escutai estas palavras. As palavras de quem? De Jesus. Você que está me vendo hoje, nesse domingo à noite, talvez você está dando muita ênfase nas palavras de outras pessoas e está deixando que essas pessoas anulem a palavra de Jesus. E Deus, eu terminei a reflexão deste domingo à noite, deixando claro que a nossa luta é diária. Todo dia, um dia mais, outro dia menos. Mas Deus, deixei o exemplo do salmista, em Salmos 122, quando ele diz: quando me chamaram para estar em um local que ia ser para adoração a Deus, isso me causou alegria. Eu me motivei, eu fui impactado, eu fui transformado. Deus, se as pessoas não estão sendo transformadas, impactadas, pelo simples fato de estar reunido com pessoas que querem adorar a Deus, que essa pessoa seja impactada agora em nome de Jesus. Que o simples fato de pensar em coisas celestiais, em coisas divinas, possa mudar aquilo que é interno. Senhor, não permita, embora tenha o seu valor, que pessoas fiquem penduradas na dependência apenas e tão somente que o culto externo, que o formato lhe faça bem. Não permita que pessoas que vão à igreja, a uma reunião, em que o formato lhe faz bem, e quando ela se dirige para a sua casa, ela já está pensando no desânimo. Deus, o formato não nos dá resistência, o que nos dá resistência é o conteúdo. Ouvir estas palavras. Palavras de quem? Palavras de Jesus. Deus, dá uma semana abençoada à minha igreja, às pessoas que estão nos vendo, e que nós possamos ser diferente diante dos iguais. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.